dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E o fim da era Milito chegou, então no vídeo de hoje nós vamos reagir à entrevista coletiva do Vitor anunciando a demissão do Milito. Mas futebol é assim, né? Resultadista, e principalmente no Brasil. Eu até acho que o Milito teria que sair, mesmo que não perdesse pro Vasco, poderia empatar, ganhar e até ganhar o último jogo, mas pelo clima eu acho que ele teria que sair, porque ele poderia permanecer, mas ano que vem uma sequência de derrotas, perder o Campeonato Mineiro, já ia cair o treinador, porque ia ter muita pressão em cima dele e ia ter que começar um novo trabalho. Então eu acho melhor começar o ano com um novo treinador, e o Milito futuramente ele pode vir treinar o Galo de novo, porque ele fez um bom trabalho, apesar de ter perdido os títulos. E o que pesou também muito foi a forma com que ele perdeu, mas ele não é o único culpado, tem os jogadores e principalmente a direção, né? Diretor executivo, presidente do Galo, todos têm que ser cobrados. Mas sem mais enrolações, sim, bora lá reagir. Entrevista coletiva do Vitor após a demissão do Milito. Para comunicar a vocês que depois de uma conversa longa no vestiário, né, no qual debatemos muito o nosso atual momento, né, conversando muito ali com o Milito, né, percebendo o cansaço, percebendo, né, todos os esforços que ele fez nesses últimos jogos e não tivemos uma resposta efetiva e de resultados. Conversamos que o cansaço mental, né, aliado aos resultados, nos fizeram a chegar a um consenso, né, tanto da parte dele quanto da parte do clube, de que nós não continuaríamos o trabalho, né. Isso é com muita dor no coração, porque o Milito é um treinador. O abatimento também é da direção. O Vitor exemplifica isso, dá pra ver o abatimento dele. O Vitor também, eu sei que ele é ídolo, né? A torcida do Galo gosta muito, ele é muito ídolo, né? Então sempre vai estar na história do Galo, só que eu não sei se ele já está preparado para a função que ele está exercendo. Ainda mais que ele está substituindo o Rodrigo Caetano, que é o melhor diretor executivo do Brasil, né? Eu tenho sérias dúvidas se ele está preparado para o cargo que ele está exercendo. Se ele também tem que ser cobrado, o Vitor. Porque ele também poderia ter dado umas peças melhores, de reposição principalmente para o time do Galo. Em muitos momentos deu para ver que o planejamento foi mal feito, porque faltou jogadores. E talvez no momento decisivo faltou mais jogadores com capacidade de decidir. Treinador muito envolvido, muito organizado, muito bons conceitos e, acima de tudo, muito bom caráter. Um dos melhores que eu já trabalhei. Dá pra ver que o Milito ele é muito envolvido mesmo. E o Milito ele é muito sentimental, né? Deu pra ver que ele meio que se apaixonou pelo Galo, sabe? Pela torcida do Galo. Mas quando ele perdeu, principalmente a final pro Varmengo, né? Deu pra ver que ele sentiu muito. E quando o técnico, que é o comandante do time, sente, se abate, automaticamente isso já passa pro time também. Deu pra ver que o time do Galo era um time que se abateu também. Mas também tem a questão das peças de reposição. Faltou peça pro time do Galo. Mas a gente sabe que no futebol, quando as coisas não caminham, né, às vezes podem ser necessárias mudanças de rotas, né, e tanto ele quanto a instituição entenderam que não conseguiria mais ter cabeça e nem forças para poder extrair o melhor dos atletas, então resolvemos finalizar o trabalho dele depois do jogo de hoje. Eu nem sei se era para ser o Vitor anunciando a demissão dele, não era para ser o presidente do Galo, Sérgio Coelho, né? Porque daqui uma semana pode ser o Vitor sendo demitido. Vitor, boa noite. Cláudio Rezende da Itatiaia. Para a gente entender um pouco melhor, né, o Atlético tinha uma avaliação positiva do trabalho do treinador, pelo menos até antes da final da Copa Libertadores. Qual o peso da final, da atuação do técnico naquele jogo e a parte mental? Você falou que a parte mental, o desgaste, esse aí foi o principal
termômetro para que isso acontecesse de comum acordo? Na verdade, acho que a sequência de resultados, ela teve um peso. Né? Conversamos depois do jogo em Buenos Aires, né, para seguirmos essa semana e avaliarmos no final da temporada, mas, né, infelizmente, com a derrota de hoje, né, como eu falei, o Milito é um treinador que... Em um jogo também não poderia ter mudado a convicção da direção, né? Ou se acreditava que o Milito não poderia tirar mais nada do time, que demitisse depois do jogo. Ou então se tinha convicção que esperasse o campeonato acabar, como ele mesmo falou, vamos esperar o campeonato acabar, vamos se reunir e decidir. Só que faltando um jogo já demitiram ele. Que se entrega, se dedica muito, é muito intenso, né? E proporcionalmente também ele se esgota muito mentalmente quando as coisas não caminham. Então, né, no entendimento dele e na percepção nossa, né, isso poderia gerar também uma barreira que impedisse ele continuar fazendo o trabalho dele e poder extrair o maior potencial dos jogadores que nós temos. Vitor, boa noite. Prazer te rever, pena que seja num momento delicado como esse. Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Você falou aí do trabalho do Milito e que nesse momento precisava de uma mudança de rota em virtude das duas perdas de títulos, o time não respondendo em campo. Eu te pergunto, primeiro, falta um jogo só, por que não esperar até o final do campeonato para poder anunciar a saída dele, seja demitido, como um acordo ou demissão? E, no complemento da pergunta, nessa mudança de rota, você é a favor? Existem notícias de que vocês estavam negociando ou querendo o Luiz Castro, técnico português. Você é a favor de um técnico estrangeiro ou o Atlético pensa num técnico brasileiro? O que vocês vão levar em consideração para a próxima temporada com esse elenco muito bom que o Galo tem, mas que não está obtendo resultados? Técnico estrangeiro ou técnico brasileiro? Qual é a tendência? Boa noite. Boa noite, Cícero. Infelizmente, futebol, a gente passa por momentos assim. Não é a primeira vez, não é a última. Vivi isso muito como atleta. Talvez hoje, como gestor de clube, também é um dia difícil. Vivi isso com o Felipão, agora vivendo isso com o Milito, no qual tinha uma relação muito boa, tem uma relação muito boa. Como eu falei, a ideia era que nós reavaliássemos o trabalho ao final da temporada, mas conversando ali pós-jogo, né, foi perceptível, né, o esgotamento do Milito e o entendimento de que, né, não conseguiríamos extrair mais performance do que nós estamos tendo. Então, mudança necessária, temos uma comissão técnica... Para mim, o que parece mais é que deram uma cabeça como satisfação, cortaram uma cabeça e deram como satisfação, sabe? Por isso que eu falei, hoje é o Vitor demitindo o Milito, anunciando a demissão. Eu acho que deveria ser o presidente, como uma demissão de treinador tem que ser institucional, o presidente que é o cargo mais acima do clube, né? Que é acima, por exemplo, do Vitor. Tá o Vitor entregando a cabeça do Milito, na próxima semana pode ser o presidente entregando a do Vitor, sabe? Eu acho que isso foi jogar também pra torcida. E o Milito saiu como o maior culpado, mas eu não acho que o Milito é o maior culpado, embora ele esteja na função de treinador, né? Que é uma das principais, que grande parte da culpa é assim do Milito. Mas também não é só por conta do Milito, ele chegou até as final, levou o time até lá. Faltou peça pro time do Milito. E caiu toda a culpa nele. Poderiam ter esperado. Eu até achei que o Galo ia esperar, independente dos resultados, mesmo que fosse demitir ele e esperar o final do ano. Só que entregaram a cabeça dele para a torcida. Permanente da casa, né? Preparador físico Cristiano Nunes, que também é um grande profissional. Lucas Gonçalves também, que é um profissional que nós confiamos muito. Em relação a nomes, acho que a gente tem que avaliar, né? Temos um departamento
de análise que faz esse monitoramento constantemente, né, e já pedi para que fizesse o levantamento das possibilidades. Não consigo adiantar agora, né, tem que ver aquele treinador profissional que melhor se encaixa no perfil do futebol que a gente pretende praticar aqui no Galo. Né, você colocou o nome do Luiz, realmente é um grande treinador, fez um grande trabalho no Botafogo. Mas, como eu falei, acho que é o momento de acelerarmos, né, também o planejamento para o ano que vem, né, passando também pela busca de um treinador que tem o perfil, né, e que tem a capacidade de extrair o melhor dos atletas que nós temos e também daqueles que eventualmente venham chegar para a temporada que vem. Nada. Valeu, gente. Boa noite. Gurizada, o fim da era Milito. Eu fico um pouco triste, chateado, porque eu torcia bastante pelo trabalho do Milito. Eu não acho que o trabalho do Milito foi um desastre. Pelo contrário, eu acho que foi um bom trabalho. Apesar de não ter sido coroado com títulos, né? Foi um baita trabalho do Milito. Faltou recurso humano, matéria-prima, principalmente nas finais. Até mesmo no Brasileiro, a campanha que o Galo fez, deu pra ver que faltou elenco. Mas tenho certeza que depois desse trabalho o Milito vai para um outro clube, um clube grande talvez, do Brasil, da Argentina ou até da Europa, né? Como ele fala espanhol, tem um mercado bom por lá. E apesar de o Milito estar saindo, eu acho que ele sai pela porta da frente, né? Apesar de não ter ganhado os títulos, como eu disse, eu acho que foi um bom trabalho do Milito. Acho que ele não poderia ficar pelo clima que se criou, a forma que ele perdeu os campeonatos. Mas eu desejo boa sorte pro Milito na carreira dele. Acho que um dia ainda ele vai acabar voltando pro Galo de novo, eu gostaria. Ou até mesmo no Inter, eu gostaria de ver o Milito. Obrigado, Milito, e boa sorte no novo trabalho. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!